Normalmente, quando há pedido de melhor remuneração, e aí na CLT ou até mesmo no serviço público, se coloca um valor desejado para ir negociando, para ter a margem de poder baixar um pouco aqui, recua um pouco aqui, sobe um pouco ali. Você vê isso, Eduardo, margem para negociação das empresas com o sindicato ou com os trabalhadores, até onde isso pode ir? Léo, o seu ponto é perfeito, tá? É natural que um grupo que traga uma pretensão à mesa, ele busque propor um valor com alguma margem para negociação para tentar chegar num denominador comum. Então isso é uma prática das negociações, seja sindicais ou negociações, inclusive, sob o ponto de vista comercial, da prestação de serviço, seja que tipo de negociação for. No caso aqui, 50%, 60%, nos parece que está muito distante de qualquer evolução próxima em termos quantitativos aqui de percentuais. Como eu falei, não consigo falar pelas empresas, mas o que a gente pode já falar, Léo, pelo histórico, é que em 2022 e 2023 a taxa mínima de entrega subiu de 5,31 para 6,50. O quilômetro rodado da moto foi de 1 para 1,50. Quem está nos assistindo, né, possui veículo ou moto, trabalha, sabe que um valor de 2,50 por quilômetro rodado para uma moto é um valor bastante expressivo. E aqui não é querer desprestigiar a pauta, novamente, repito, legítima deste grupo, mas é tentar colocar a realidade, né, das questões econômicas que tem que permitir que o serviço continue sendo prestado. E em tempos de inflação elevada, pressionada, inclusive pela alta dos alimentos, a gente agregar no valor da entrega um valor que inclusive supera esse índice de inflação oficial, só tende a desestimular essa atividade e daqui a pouco deixar à margem dessa atividade alguns entregadores que hoje se beneficiam com ela. É uma renda extra para muitas famílias, alguns trabalhadores com pouca oportunidade no mercado formal de trabalho ou com uma condição de renda não tão abastada se valem desse serviço de entrega para complementar a sua renda, e à medida que a gente aumenta e dificulta que esse serviço seja prestado, a tendência é que parte desses trabalhadores perca uma fonte importante de renda, Léo. Bom, tá aí o Eduardo Mascarenhas, então, que presta um serviço aí representando as empresas de aplicativo, trouxe a argumentação dele, considerando, Felipe Carmona, um pedido muito elevado aí do percentual que os trabalhadores estão reivindicando aí nessa manifestação. Não é, mas eu vou explicar. A gente tem que, primeiro, algumas questões pontuais aqui que a gente tem que esclarecer para o público, né, para toda a sociedade, que as plataformas vieram, na verdade, muitas vezes com a intenção de dissuadir, de desmobilizar e até, dizendo francamente, de enganar. Por quê? Porque esta relação não é uma relação comercial. Comercial é eu querer comprar esta garrafa e dentro dessa garrafa um produto, né, eu trazer alguns elementos, alguns critérios de compra ou de venda. E aqui nós estamos envolvendo uma força de trabalho. Então essa relação, ela os tribunais têm reconhecido já há muito tempo que é uma relação de trabalho. Se ela é uma relação empregatícia ou se ela é talvez uma nova relação de trabalho, uma nova situação, isso, né, depende de uma legislação, e atualmente no Brasil nós temos a relação de autônomo e a relação de empregado. Se é uma relação de autônomo, então, Léo, se eu sou autônomo, eu posso decidir o meu trabalho, o meu valor, a condição que eu vou fazer esse trabalho, e não é bem assim que acontece nas plataformas, porque elas utilizam os meios tecnológicos muito mais eficientes do que um próprio supervisor, um gerente, uma pessoa física ali comandando e determinando, né? Então eles utilizam os seus algoritmos para determinar as atividades desses trabalhadores. Então nós estamos de fato diante de uma relação de trabalho. Pois bem, o doutor me traz um dado aqui que é interessante, né, com relação a 2021 de 5,31. Léo, nós temos que pegar as perdas de 2020. Por que 2020? 2020 todos nós sabemos que houve um significativo aumento, né, desses trabalhadores em razão da pandemia, né? A pandemia mundial acelerou, né, as atividades de delivery em todo o mundo, isso é um fato notório.
E a partir, então, de 2020, a gente tem que começar a utilizar as perdas inflacionárias. Pois bem, no sindicato dos motociclistas profissionais de 2020 a 2024, os índices de reajustes contemplando sem a gasolina, porque o empregado ele tem a gasolina paga pelo empregador. Ou seja, essa conta da gasolina não é paga pelo empregado, que ele tem a carteira assinada. Né? Se há um aumento da gasolina, é o empregador que paga. Já nos trabalhadores em aplicativo, essa conta é repassada para ele. Pois bem, então, de 2020 a 2024, os índices de reajuste dos sindicatos motociclistas para os empregados foi de 53,4%, aliando todos os índices, né, de reajuste. Enquanto de 2020 a 2024, que nós tivemos um aumento de fato em 2022, e aí eu já entro nesse detalhe de 2022, e também em 2024. 4% em 2024, né, 4%, em 2022 teve um aumento de 13%, tá? 13%. Então, nesses dois aumentos de 2020 a 2024, nós tivemos 17% de aumento. Isso estou falando de força de trabalho, de salário, sem contabilizar gasolina, moto que aumentou muito, né? Os impostos, enfim, todas essas situações. Se nós contabilizarmos pelos mesmos índices de salário mínimo, os 53%, né, eles ainda ficam abaixo do que os índices de 2020 a 2024. Mas vamos aos 5,31 que foi aumentado em 2022. A população deve saber isso. Os trabalhadores têm conhecimento disso. Quando houve um reajuste de 5 para 5,31, o que a plataforma fez? De 5,31 para R$6, na verdade, tá? Aumentou em 2022, tá, de 5,31 para R$6. Mas não foi para 6,50? 6,50 foi 2024. Ah, foi depois, tá. Foi depois, exato. Então, em 2022, o que as plataformas fizeram? Elas aumentaram o raio. Antes, o 5,31 era 3 quilômetros. Então, nós vamos aumentar o valor da sua entrega. Mas o gatilho aumentou mais 2 quilômetros. Exatamente. Então, ou seja, ele teve que trabalhar mais, se deslocar mais para ganhar um pouquinho a mais. Aí os 13%, né, que foi o reajuste aplicado em 2022. Então, isso não foi um aumento. Isso não pode ser contabilizado como aumento. Porque um aumento a gente tem que falar em condição econômica e condição social. E, infelizmente, as plataformas não investem nada, absolutamente nada. Elas não investem em segurança. Nós estamos vendo, certamente aqui o grupo deve noticiar inúmeros acidentes. E quanto vale uma vida? Quanto vale a saúde desses trabalhadores? Existe a possibilidade, mesmo aqui não falando em nome das empresas nesse momento, mas como prestador de serviço, o senhor enxerga assim no horizonte e nas negociações possibilidade de se avançar para melhorar a remuneração dos trabalhadores de entrega por aplicativo? Léo, já agradecendo o convite, acho que o debate é muito rico. E respondendo a sua pergunta, eu entendo que sim, que há espaço, e tanto há espaço que nos últimos anos esses indicadores, como a própria associação esclareceu na nota, esses indicadores de crescimento de renda desses trabalhadores vem crescendo acima da inflação. Então, o que nós temos é inequívoco que as empresas, estão abertas ao diálogo, 2, que elas têm melhorado esses benefícios, e o próprio Dr. Carmona referiu aumentos aqui, embora concorde com percentual, não com percentual, ou seja, há uma abertura ao diálogo. O que nós não podemos é, eventualmente, pensar que um caminho distante do diálogo vá levar a algum lugar. Enquanto a gente está falando aqui numa paralisação de 2 dias, que tem uma adesão parcial de trabalhadores, eu vi cenas muito tristes, estarrecedoras, sei que é exceção em São Paulo, de um trabalhador que não aderiu ao movimento, foi tentar pegar uma entrega e teria sido agredido por outros trabalhadores. Então, se a gente descambar para um caminho que não é o do diálogo, e as empresas estão abertas ao diálogo, receberam os trabalhadores hoje e ontem, me parece, a gente pode não ter o melhor das consequências. Por outro lado, havendo diálogo, é natural que os benefícios, que essas relações irão avançando e que a gente consiga chegar num denominador comum.